Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, gente, ela ocorreu no finalzinho do século XVIII, 1789, e é considerado o marco histórico, né? Porque a Revolução Francesa, ela vai marcar o início da Idade Contemporânea. Tá? Então, é o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Então, a Revolução Francesa é um fato histórico importantíssimo, né, que obviamente vai influenciar vários outros países e que nós vamos falar disso agora. Primeiro, a gente vai entender, né, lá no finalzinho do século XVIII, o que estava acontecendo, né, como era a França antes da Revolução Francesa. Gente, a França tinha 25 milhões de habitantes, só que eles eram distribuídos da seguinte forma: 5 milhões viviam nas cidades e 20 milhões no campo, ou seja, a população estava dividida de uma forma que praticamente o clero e a nobreza viviam na cidade e o que a gente chama, né, do povo no campo. O primeiro estado, e a sociedade francesa, ela está dividida da seguinte maneira: primeiro estado, formado pelo clero, né, que são os componentes da Igreja Católica, que tinha 120 mil pessoas, tinha total privilégio e não pagava nenhum tipo de imposto. O segundo estado, formado pelo rei e nobreza, 150 mil pessoas, e tinha o privilégio, também não pagava impostos. Aí, gente, vem o terceiro estado. O terceiro estado é que sustentava o primeiro e o segundo estado. Como é que era formado esse terceiro estado? 24 milhões, e 500 mil pessoas que tinham obrigações, pagavam impostos, né, e não tinha nenhum tipo de privilégio. E ainda tinha aquelas obrigações feudais que se pagava ao rei, ao clero e à nobreza. Ele estava dividido da seguinte maneira: alta burguesia. Quem era essa alta burguesia? Os banqueiros e os empresários. Média burguesia, médicos, professores e advogados. Pequena burguesia, artesãos, lojistas, e depois a última camada, que era o povo, os operários, empregados e camponeses livres, e também aqueles que ainda eram considerados servos feudais. Só para vocês lembrarem, lá no feudalismo, a pessoa, né, em busca de proteção, estava sob o domínio do senhor feudal e ela tinha obrigações e deveres. Então, ela estava ligada à terra, né? Ou seja, era um escravo ligado à terra, porque, na verdade, era um tipo também de escravidão. Tá? Então, não se esqueçam, a França, antes da Revolução, tinha 25 milhões de habitantes, sendo que praticamente o terceiro estado todinho sustentava o primeiro e segundo estado. Tá? A população, na verdade, desse terceiro estado compunha 97% da população francesa, certo? Vamos ver aqui, gente, as principais causas da Revolução Francesa. Inclusive, aqui eu coloquei uma ilustração para vocês, que aqui embaixo seria a representação do terceiro estado, né? Aqui em cima o segundo estado e o primeiro estado. Então, dois estados, né, duas classes sociais que eram sustentadas por uma. Então, vamos ver então quais foram as principais causas da Revolução Francesa. Primeira, gente, a revolta da burguesia. Se vocês tiverem prestado atenção, vocês vão ver que eu falei que a burguesia também fazia parte do terceiro estado. Então, o povo, né, o terceiro estado, sustentava o primeiro e o segundo estado. E os privilégios do clero e da nobreza começaram a revoltar a burguesia, porque a burguesia tinha dinheiro, né, não tinha nenhum tipo de privilégio político e queria ter uma liberdade econômica para negociar com quem quisesse. Ou seja, na verdade, a burguesia precisava investir, né, era um investimento na industrialização e nas atividades mais lucrativas, mas ela estava presa a esse regime. Então, a burguesia foi a primeira
a perceber que ela tinha dinheiro, ela tinha condições de ter algum tipo de privilégio político, mas estava amarrada nesse tipo de sistema da França. E segundo, a crise econômica. A França, gente, enfrentava muitas dificuldades econômicas. Primeiro, porque o primeiro Estado e o segundo Estado não queriam nem saber o que estava acontecendo. Eles queriam dinheiro para sustentar o luxo dos palácios, dos empregados, daquela convidada, daquela festa, ou seja, dos seus castelos maravilhosos. Não queria nem saber, né, quem tinha pintado a girafa. Eles queriam continuar sustentando seus luxos da corte. Segundo, a questão das guerras. A França, gente, sempre esteve encarrascada, sempre esteve enclaracada com a Inglaterra, a sua maior inimiga. Então, por causa disso, ela teve custos enormes com guerras contra a Inglaterra. A principal delas foi a Guerra dos 7 Anos, em que custou uma fortuna, foi de 1756 a 1763, custou uma fortuna e a França perdeu. Então, isso também, né, os gastos com a guerra eram enormes. E também sofria a concorrência dos produtos ingleses, a Inglaterra, como sempre. Eram produtos de muito melhor qualidade e mais baratos até do que os franceses. Além das altas dos preços dos alimentos. Por que essa alta dos preços? Porque houve uma crise agrícola terrível. Né? A França passou por um período de instabilidade climática, houve uma seca, então as colheitas foram pavorosas e isso trouxe muita fome. Né? As pessoas começaram a sentir fome porque a crise agrícola foi terrível. Depois nós temos aqui, então, gente, esses dois motivos, revolta da burguesia e crise econômica, praticamente preparou para o início da Revolução. Dentro da Revolução Francesa, a gente pode falar que nós temos 4 fases. Assembleia Nacional Constituinte, 1791 a 1792, Assembleia Legislativa, 1791 a 1792, a Convenção Nacional, 1792 a 1795, e o Diretório, 1795 a 1799. O que vai acontecer na primeira fase? Preste bem atenção. O rei Luís XVI tinha 200 anos que rei nenhum convocava os Estados Gerais, que era chamar todo mundo, né, com seus representantes para uma assembleia. Então o rei fez essa convocação dos Estados Gerais. O que ele queria? Ele queria, gente, olha o absurdo, ele queria por mais impostos ainda, ou seja, a França estava vivendo uma crise terrível, então ele pensou, preciso arranjar dinheiro. E como é que eu vou arranjar dinheiro? Vou criar novos impostos, obrigando o terceiro Estado a pagar. Só, pessoal, que o terceiro Estado era a maioria nesses Estados Gerais, ou seja, tinha muito mais representantes, até porque tinha muito mais gente. Então, o terceiro Estado transformou os Estados Gerais numa Assembleia Nacional Constituinte. O que significa isso? Eles queriam que houvesse a elaboração de uma Constituição para diminuir, né, limitar, vamos assim dizer, os poderes do rei. Só lembrando que nós estamos falando aqui de um regime absolutista, né, uma monarquia absolutista, onde o rei praticamente mandava em tudo. Né? Os poderes, a gente pode dizer que não eram ilimitados, mas eram poderes enormes. Então, a concentração dos poderes nas mãos do rei. Então, pessoal, eles queriam uma Constituição para limitar esse poder do rei. Aí, o que aconteceu? Antes disso, os camponeses, que estavam passando fome mesmo, porque não tinham o que comer, começaram a atacar as propriedades dos nobres. Né? A nobreza tinha muitas propriedades. Então, eles foram lá, invadiram essas propriedades, queimaram os registros dessas obrigações feudais, que aquela pessoa estava presa àquela propriedade, e praticamente ali vai ser o início da Revolução. Então, no dia 14 de julho de 1789, praticamente esse terceiro Estado inteiro, principalmente a parte mais pobre, o povo,
a população de Paris invadiu a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão absolutista, né, onde o rei mandava prender todos aqueles que eram considerados inimigos políticos. Então o pessoal invadiu essa prisão desse Estado absolutista e libertou todos. No dia 14 de julho de 1889, com a tomada da Bastilha, ou seja, dessa prisão política, era o início da Revolução, certo? Gente, aqui eu coloquei para vocês, liberté, igualité, fraternité. Aqui teria que ser branco, porque as cores da bandeira da França e a própria Revolução Francesa, elas foram inspiradas nessas três fases, nessas três palavras, que são iluministas: liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Então, as ideias iluministas, só lembrando que o iluminismo surgiu também um pouquinho antes da Revolução Francesa e criticava, né, o absolutismo dos reis, criticava também a questão do clero, né? Então, as três palavras eram liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos ver, então, o que essa Assembleia Constituinte conseguiu realizar. Acabou com os privilégios da nobreza do clero, ou seja, vocês agora vão ter que pagar impostos, sim, vamos parar com essa palhaçada, vai pagar como todo mundo. Elaboração, talvez uma das coisas mais importantes, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é importantíssimo, isso aqui a gente vai falar posteriormente. Elaboração de uma Constituição Civil do clero, promulgação da Constituição de 1791, que praticamente limitou o poder do rei e transformou a França numa monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? Você tem o rei, mas esse rei ele está preso a uma Constituição. Ele tem que obedecer uma Constituição. Vamos passar aqui agora para a segunda fase. Assembleia Legislativa, 1791 a 1792. Lembrando, 1791, a declaração aí da promulgação da Constituição Francesa. Aí, gente, vai surgir vários grupos políticos antagônicos. O que são antagônicos? Grupos políticos com ideias diferentes, posições diferentes e revolucionários. Então, aqui nós temos a participação do Danton, do Robespierre, do Marat. As terras do clero foram confiscadas. O que é confiscado? Vem aqui, igreja. Nós vamos tomar essas terras suas, tá? Porque você está subordinado a uma Constituição. Então, as terras da igreja foram confiscadas e a igreja passou a estar subordinada a essa Constituição. O Luís XVI, gente, ele não ia aceitar essa limitação dos seus poderes. Olha o tanto que esse cara era espertinho. Achou que fosse. O Luís XVI foi lá na Áustria e falou assim, olha, é o seguinte, vocês vão invadir a França, vão invadir Paris, fazer de conta que eu não sei de nada, eu vou ajudar vocês a invadir, né, o meu país, como a gente vai fazer um acordo aqui, vocês vão invadir, eu vou expulsar vocês e vou me transformar num grande herói, que aí eu vou acabar com essa palhaçada desse negócio de Constituição. Só que não deu certo. Ele foi descoberto o plano dele, ele foi acusado de traição, e aí quando ele descobriu, quando ele percebeu que ele tinha sido descoberto, ele tentou fugir para a Alemanha. Só que pegaram o espertinho, né, safadinho, e levaram de volta para Paris. Ele vai, inclusive, para a prisão. Gente, vamos aqui para a terceira fase. Essa terceira fase é uma fase extremamente importante. 1792 a 1795. A França vai deixar de ser monarquia, passa a ser uma república. Então, a antiga Assembleia, vai elaborar uma nova Constituição. Aí eles vão perguntar a eles, por que uma nova Constituição? Porque se ela passa a ser uma república, a Constituição da monarquia que eles fizeram aqui na Assembleia Constituinte não resolve mais. E também nós vamos ter a formação de 3 grupos, como eu falei para vocês, completamente diferentes. Girondinos, representava a burguesia. Jacobinos ou montanheses, eram revolucionários e radicais. A gente pode dizer hoje que seriam esses grupos de esquerda. Aliás, eu vou aproveitar aqui e para explicar para vocês como é que surgiu essa questão de
partido de direita, partido do centro, né, o que eles chamam de central, e partido de esquerda. Isso surgiu justamente aqui na Revolução Francesa, porque lá nos Estados Gerais, o lado onde eles sentavam acabou caracterizando isso. Por exemplo, os jacobinos se sentavam do lado esquerdo, eles eram revolucionários e ficaram conhecidos como de esquerda. Os girondinos, da direita. E esse aqui, a planície, gente, representava a burguesia financeira. Maria vai com as outras, né, de acordo com quem estava no poder. Muito parecido com o que a gente tem hoje. Então, os revolucionários, eles eram os mais radicais e representavam a pequena e média burguesia, ou seja, não era a alta burguesia. Vai se formar, gente, nesse período, uma coligação, né, Inglaterra, Áustria e Prússia e Rússia. Lembrando que a Prússia era o que a gente fala hoje da Alemanha. A Alemanha não era, nem de longe, eram estados confederados, então a Prússia era o que seria hoje a Alemanha, tá? Então, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia contra a França. Aí, gente, esse pessoal da esquerda aqui, ó, os bem revolucionários, eles vão dominar essa fase da convenção. Essa coligação os franceses conseguem, o exército francês consegue afastar, né, esses países que tentaram invadir novamente a França. Os jacobinos praticamente tomam o poder, e aí a gente começa o que a gente chama de fase do terror. Por que foi a fase do terror? Porque, gente, esses jacobinos, tipo assim, eu acho que aquele ali está contra nós, vamos mandar guilhotinar. Todo mundo ia para a guilhotina, principalmente os opositores, tá? Então, eles começaram a condenar todos aqueles que eles achavam que eram inimigos políticos na guilhotina. Então, milhares de opositores foram guilhotinados, o que a gente chama da fase do terror. Inclusive, o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta foram guilhotinados. O Robespierre, o que ele fez de importante? Ele acabou com a escravidão nas colônias, a prisão por dívidas, tabelou preços, dividiu as grandes propriedades, que seria uma reforma agrária, né? Você pega lá aquelas grandes propriedades, divide e dá para quem não tem terras. E adotou o sistema métrico decimal. Então, aqui ao lado, nós temos uma ilustração do que seria a guilhotina, tá? Isso aqui, aço puro, aqui também uma outra parte de aço. Você colocava a cabeça da pessoa aqui, soltava aqui em cima, essa lâmina vinha e cortava seu pescoço, que já caía direto no cesto. Deus é pai, né? Então, gente, Robespierre mandou guilhotinar os seus próprios companheiros de luta. Danton e Marat também foram guilhotinados pelo Robespierre. O poder subiu, né, a cabeça do Robespierre, ele estava se achando. Só que, agora sim, as violências de Robespierre foram longe demais. E ele e os capanga dele, os seus partidários, foram presos, e o feitiço virou contra o feiticeiro, porque ele também foi guilhotinado. Então, quando o Robespierre é guilhotinado, chega ao fim que a gente chama da fase do terror. Essa terceira fase chamada convenção. Agora nós vamos falar da última fase da Revolução e de uma pessoa importantíssima que nós vamos falar posteriormente, o Napoleão Bonaparte. Quarta fase, diretório, 1799 a 1795, perdão, 1799. Agora aqui, gente, não vai ter mais influência popular. O Robespierre, de uma certa forma, ele representava os anseios populares. Só que agora a burguesia é que vai tomar o poder, que seriam os girondinos. Lembra que eu falei? Os girondinos vão elaborar mais uma Constituição, 1795, criando um governo exercido por 5 diretores. Aí a França vai sofrer uma segunda coligação, uma união contra a França, da qual participaram a Inglaterra, a Áustria, a Turquia e a Rússia. Então, esses países vão se unir para, mais uma vez, tentar tomar a França. Só que aí nós vamos ter a figura desse lendário, dessa pessoa importantíssima. Depois aconselho vocês
a darem uma procurada sobre quem foi Napoleão Bonaparte. Né, aos 24 anos de idade já era general, talvez o maior estrategista da história, né? E como soldado ele era espetacular. O problema é que também o poder vai subir a cabeça, mas um grande estrategista. Então Napoleão Bonaparte defendeu as fronteiras do país, conseguiu uma paz honrosa com a Itália e se tornou um herói nacional. Por que ele vai se tornar um herói nacional? Porque ele vai vencer finalmente o grande inimigo da França, os ingleses, numa batalha lá no Egito. Então Napoleão, gente, ele volta a Paris como se tivesse ganhado um título, né? Carro aberto. Só que no caso aqui não é uma seleção, nem um time de futebol, ele sozinho. Então Napoleão volta para Paris como grande herói, né? Foi aclamado pela população. Ele aproveitou essa popularidade, o povo deu um cheque em branco para ele, tipo assim, nossa, Napoleão é demais. Então ele aproveita tudo isso, dá um golpe, chamado golpe do 18 de Brumário. Por que 18 de Brumário? Relacionado à Revolução Francesa, que seria 9 de novembro de 1799, no calendário revolucionário. Ele acabou com o diretório e vai iniciar um novo governo, chamado consulado. E aí, gente, praticamente o Napoleão ele consolida as conquistas da burguesia. O que a gente quer dizer com isso? Que praticamente a Revolução Francesa, apesar de ter nascido lá com o povo, apesar do povo ter ido brigar, apesar do povo ter, como se derramado sangue, o povo morreu por essa causa, mas infelizmente a Revolução Francesa, ela praticamente consolidou os anseios da burguesia, que queria poder, privilégios, né? Então, infelizmente, quem dançou foi o povo. Então, a Revolução Francesa consolidou todas as conquistas da burguesia. E aí ele vai criar o Código Civil Napoleônico, que vai dizer liberdade individual, liberdade das pessoas terem posses, né? Liberdade privada, o liberalismo político e econômico, nós vamos falar disso depois, favoreceu os interesses da burguesia, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, direito à propriedade e, né, essa questão aqui, infelizmente, machista. Consolida a discriminação à mulher. A mulher deve estar submetida ao homem, pai, irmão ou marido. Ainda bem, né, gente, que as coisas mudaram. Hoje as mulheres são mulheres independentes, são mulheres que trabalham fora e que têm sua grande participação na vida de uma família. Ou, às vezes, até a mulher que é a própria família, cuidando dos seus filhos, cuidando de tudo sozinha. Então, gente, nós vamos finalizando aqui com a Revolução Francesa, né, para deixar claro para vocês o quanto isso foi importante, é um acontecimento histórico importante para a história, uma história geral, e quanto isso vai influenciar também outros países na questão da conquista da sua independência. Colônias que querem se tornar independentes, nações independentes, tá bom? Então, um grande abraço a